O Brasil tem a quinta maior área do mundo e a segunda maior cobertura florestal. Uma enorme diversidade de fauna e flora estão nos 6 biomas terrestres e ao longo de 8.500 quilômetros de zona costeira, que passa por 17 estados e cruza 3 desses biomas. As transformações provocadas por atividades como exploração dos recursos naturais, agricultura, pecuária e a expansão das cidades fazem com que a cobertura do solo mude rapidamente. Essa dinâmica tem impactos para todo o país. Pode afetar o regime de chuvas, as emissões de gases de efeito estufa e principalmente a paisagem. Para entender como essas transformações acontecem no território, é preciso ter mapas e dados atualizados para acompanhá-las. A gente reuniu um grupo de especialistas com essa pergunta: é possível gerar um mapa todo ano do Brasil, dizendo o que tem em cima do solo, em cada pedacinho? E dá para fazer isso montando a história para trás a um custo baixo e de uma forma rápida? Até dá. Agora, para fazer isso, a gente precisava ter uma máquina ultra poderosa que conseguisse processar isso tudo de uma forma muito rápida e que tivesse acesso a todas as imagens de satélites, de informações. Aí, bom, quem tem isso? Então, o que veio na nossa cabeça veio a imagem desse Google Earth. O grupo então apresentou o projeto do Map Biomas para o Google, que fechou uma parceria de tecnologia. A partir disso, o desenvolvimento da plataforma passou a usar a tecnologia do Google Earth Engine, que tem enorme capacidade de processamento de imagens e é aberta. Isso permite que várias pessoas acessem a ferramenta ao mesmo tempo de lugares diferentes. We built Google Earth Engine so that anyone with a web browser can perform extremely large analyses of the Earth and its environment. But it takes projects like Map Biomas to take that technology and combine it with the best science to put useful information into the hands of policy and decision makers who can do something beneficial with it. We're looking forward to continuing to work with the Map Biomas team in their efforts to monitor and measure land use and land cover change over Brazil. Eu estou mais de 20 anos nessa área, já trabalhei em projetos que para sair o resultado demorou 3, 4 anos. Com essa nova tecnologia, nós já acessamos a base de dados em larga escala, já temos ferramentas computacionais, já processamos e a gente consegue ver o resultado em quase tempo real. Aonde a gente tem efetivamente a área de pasto. Bom, são as sem nuvem alguma. Um pouco melhor essa janela aqui de 10 a 12. Foi criada então, em março de 2015, uma rede que reúne especialistas de mais de 15 organizações que trabalham com os biomas brasileiros e 3 temas transversais: agricultura, pecuária e zona costeira. As organizações trabalham de forma colaborativa e interdependente. São pesquisadores de várias áreas do conhecimento e que trabalham juntos para construir uma metodologia comum. Esse espaço de troca de informações, de metodologia, de abordagens, realmente é fundamental. Vai ser possível saber quanto de floresta é transformado em pastagem, quanto de floresta de manguezal é transformado em área urbana. Será e foi transformado desde 84 até os dias de hoje. Então a gente poder ter, através de uma classificação automática, um monitoramento das alterações do uso é essencial para o planejamento da ocupação da regional, ocupação, orientar todas as políticas ambientais do próprio país. Se a gente conseguir entender melhor a dinâmica de uso da terra no Brasil, a gente consegue estimar melhor as emissões de gases de efeito estufa. A gente consegue fazer uma melhor gestão do território em termos de ocupação. A gente consegue se planejar. Ou seja, o que está sendo feito aqui é fundamental para que a gente faça o que a gente chama de inteligência territorial. E esse é o caminho do futuro para o Brasil aliar produção de alimentos e sustentabilidade. Para cobrir o território brasileiro, que tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, são necessárias 380 imagens do satélite Landsat. Cada uma delas corresponde a uma área de 185 por 185 quilômetros. Ao longo do ano, são tiradas dezenas de imagens disponíveis para o local que está sendo analisado. Elas são compostas por milhões de pixels, cada um deles representando uma área de 30 por 30 metros.
Para ter a melhor resolução, sem distorções ou presença de nuvens, os programadores do Map Biomas aplicam ferramentas do Google Earth Engine para fazer a limpeza e selecionar os melhores pixels para o período desejado. Depois, os pixels selecionados são empilhados para formar uma única imagem. A composição de todos os pixels forma um mosaico, que representam a cobertura do solo daquela região naquele período. As tarefas são feitas em computação em nuvem e são quebradas em milhares de partes processadas em computadores espalhados pela rede. Esse é apenas o primeiro passo. Em seguida, vem a tarefa de classificar as imagens geradas de acordo com seu tipo de cobertura ou atividade, como floresta, água, pasto. Esse é outro desafio da rede: classificar os pixels e automatizar o processo. São usados como referências os mapas produzidos pelas instituições brasileiras, como o INPE, IBGE, entre outros. As informações de classificação são usadas para treinar e validar a máquina a identificar com mais rapidez o tipo de uso da terra. A gente usa processamento digital de imagens para uma série de análises, mas para a finalização do mapa a gente costuma utilizar ainda análises visuais e correções por intérpretes e analistas. E o Map Biomas tem sido um desafio de tentar automatizar todo o processo de mapeamento da agricultura de forma integrada com os recursos que essa plataforma da Google disponibilizam para a gente atualmente. Nós temos desde pessoas com muita experiência em classificação de imagens, especialização em sensoriamento remoto, programadores e, de outro lado, os pesquisadores que têm muita experiência de vivência de campo e que conseguem reconhecer a heterogeneidade da vegetação em todo o Brasil e propor uma classificação, enfim, mais ou menos detalhada. Grande mapa com algumas opções de seleção, logo... O Map Biomas vai contar a história de cada quadrado de 30 por 30 metros do Brasil. Para isso, vai gerar mapas anuais de cobertura e uso do solo e resgatar a série histórica desde 1985. A plataforma será aberta e vai disponibilizar os dados, códigos e a metodologia utilizada. Portanto, não só a informação, mas a forma de fazer será pública. Pesquisadores e especialistas de dentro e fora do país vão usar os mapas e produtos e também a área de trabalho na plataforma. E com isso, o Map Biomas poderá ser levado para vários países do mundo.